Oi, gente! Uma pessoa me perguntou sobre como fazer para sair da ansiedade do que ainda não aconteceu. E ela me fez várias outras perguntas que eu acredito que vários de vocês também têm essas dúvidas. Então eu vou responder tudinho e eu acredito que vai ser algo que vai ajudar muita gente a aliviar os sentimentos negativos e colocar em prática o que os Abraham ensinam pra gente sobre como manifestar as coisas pela lei da atração. Então ela perguntou também para eu falar sobre a questão de como é fácil a gente ficar entrando nessa onda de tristeza e pensamentos negativos. Ela perguntou se é preciso a gente ficar alinhado 24 horas por dia ou se só alguns momentos já é suficiente, se a tentativa de ficar de boa já vale, se é possível, inclusive, ficar alinhado 24 horas por dia. Então eu vou responder tudo isso. Vou começar por essa última, se é possível ficar alinhado 24 horas, de boa. Eu acredito que não é possível, porque até Jesus a gente sabe que teve um momento lá de estar com fome e amaldiçoar a figueira e depois a figueira até secou, né? Então, todos nós temos emoções negativas e elas são necessárias. As emoções negativas mostram alguma coisa pra gente. Elas mostram o que a gente quer e o que a gente não quer, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. E isso é bom porque traz clareza pra gente. Então é necessário que a gente continue tendo esses momentos de emoção negativa, até porque a gente contribui com a evolução do universo em cada momento de emoção negativa, por mais incrível que isso possa parecer, mas o que o Abraham ensina pra gente é que o que a gente pede, a gente é atendido. A fonte, Deus, que está dentro de nós, está cuidando de todos os detalhes do que a gente pede. E em todo momento de uma emoção negativa, a gente está pedindo alguma coisa. A gente está pedindo pelo oposto do que a gente está vivendo que gerou aquela emoção negativa. Então, a emoção negativa ela é uma fonte propulsora de melhorias na nossa vida e na vida dos outros. A gente afeta até os outros positivamente com o que a gente está pedindo, porque tem um vórtex coletivo. O vórtex é esse lugar vibracional em que todos os nossos pedidos já existem vibracionalmente, já existem atendidos, já existem numa versão que é mais incrível ainda do que o que a gente imaginou quando a gente pediu. E nesse vórtex vai sendo colocados os pedidos da humanidade inteira. Então, e esse vórtex está puxando a humanidade para essa evolução, para essas melhorias. Por isso que tanta coisa que a gente vive hoje na nossa geração já é tão melhor do que os nossos antepassados viveram. Então, esquece, você nunca vai ter uma vida isenta de emoções negativas, isenta de momentos do passo 1, que é o que o Abraham chama esse momento do pedido. Então, esse momento do pedido é o momento da emoção negativa. Você não precisa necessariamente ter formulado um pedido em palavras. Só de viver algo que você não quer, você até inconscientemente está pedindo pelo oposto daquilo. Então, já que a gente não vai deixar de viver emoções negativas, onde entra a questão de que o Abraham sempre fala que a gente precisa ser feliz, ter emoções positivas para manifestar o que a gente quer. É porque isso é o passo 3. O passo 2 é que a fonte, Deus, responde. A fonte atende aos nossos pedidos no plano vibracional. A fonte entrega para a gente instantaneamente os caminhos para a manifestação do nosso pedido. A fonte ama ser solicitada, ela ama que a gente pediu algo novo e ela entrega. A questão é, primeiro é entregue na forma vibracional. E para a gente permitir que isso aconteça na nossa vida, para a gente estar receptivo à inspiração que vem da fonte, mostrando os caminhos, e os caminhos podem ser para uma manifestação imediata, do tipo, pega o telefone, liga para essa pessoa e ela vai ter o que você está buscando, ou pega essa rua em vez daquela e vai ter alguém vai ter deixado na calçada justamente o que você queria comprar e vai estar lá disponível para você, quanto um caminho de algo mais demorado, do tipo os caminhos para você abrir a sua empresa ou que produtos você vai vender. Então, a inspiração para tudo isso. Mas para estar aberta a receber essa inspiração, você precisa estar no passo 3, que é o modo receptivo.
que é você estar tranquilo, confiando, sabendo que você é atendido, com uma vibração compatível com aquilo já estar realizado. Então, esse é o segredo. Se quando você tiver aquilo manifestado, você vai estar se sentindo bem, então você se sentir bem ajuda a você estar receptiva para o caminho para aquilo acontecer, porque aquilo vai ser algo a mais que também vai fazer você se sentir bem. Então, toda vez que a gente está se sentindo bem, a gente atrai mais motivos para a gente se sentir bem, inclusive tudo que está no nosso vórtex. E é nisso que pega para muitas pessoas, porque as pessoas começam a se cobrar muito, a se pressionar que não poderiam estar vivendo aquela emoção negativa. Ou elas até entendem que a emoção negativa é necessária, que a gente só não pode morar nela, né? Não pode ficar nela para sempre, não pode fazer uma carreira do passo 1. Em algum momento você tem que ir para o passo 3. E aí a pessoa fica lá naquela luta interna. Eu não queria estar sentindo isso que eu estou sentindo. E quanto mais ela nota que está sentindo o que não gostaria de estar sentindo, e mais ela nota que não está conseguindo sair daquilo, mais ela não consegue sair. Então é nisso que eu quero ajudar vocês hoje. Inclusive, eu vou contar uma experiência pessoal recente que eu tive com um momento de passo 1 e de entrar num embalo de emoção negativa por causa de uma besteira, mas que vai elucidar muito para vocês sobre como tudo isso acontece, inclusive essa questão de que a gente pega embalo, é o que o Abraham chama de momentum, né? Que é alguma ideia ou algum movimento, alguma coisa que você está fazendo, vai pegando energia, vai tomando força, e aquilo vai ficando cada vez mais difícil de você sair daquilo, porque pegou um embalo igual um carro descendo uma ladeira sem freio, então ele desce desgovernadamente e no final da ladeira ele está com a velocidade muito maior do que no início, porque ele pegou esse embalo, ele pegou essa força. Então, isso é algo que a lei da atração faz acontecer, que é, uma vez que você está colocando a sua atenção numa certa direção, a lei da atração traz mais pensamentos do mesmo tipo, traz mais atitudes do mesmo tipo, traz inspirações correspondentes àquilo, então você vai ficando naquilo cada vez mais intensamente. Então, o que aconteceu comigo um dia desses foi que quando eu me programei para fazer o processo de 30 dias dos Abraham, eu estava tentando me organizar para fazer algumas coisas na minha rotina diária e eu baixei um aplicativo novo que ia fazer com que eu tivesse tudo bem organizadinho e conseguisse, inclusive, praticar coisas que não são do processo do Abraham, do tipo yoga. E assim, tudo concentradinho, em meia hora antes de eu sair para levar minha filha para a escola cedinho de manhã. E eu pensei, que legal, né? Vai render pra caramba, o aplicativo vai me ajudar. E aí eu fui dormir tarde, colocando os asanas, né, que são as posturas de yoga no aplicativo e deixando tudo organizadinho. Mas eu não foquei no principal, que é a intenção de como eu queria me sentir, o que eu queria tirar de tudo isso. É aí que entra a importância de colocar a intenção, que é um dos passos do processo de 30 dias dos Abraham, e que eu considero muito importante também e que já pratico há muito tempo. Mas nesse momento eu não foquei nisso, em qual era a minha intenção, e eu não adormeci apreciando, eu não adormeci pensando na intenção para o meu dia seguinte. Eu só fui dormir tarde e talvez até meio mais agitada, com a cabeça um pouco diferente do que o normal. E eu não dormi tão bem. E o dia seguinte, quando eu acordei meio atropelada, já tendo que colocar o aplicativo para funcionar, ele já não funcionou direito e eu senti uma sensação de correria. Ou seja, já não começou do jeito certo o dia. Então, essa é uma coisa que muitas vezes acontece e eu vejo que as pessoas desanimam, né? Mas a gente tem que saber que quando a coisa meio que desanda ou já não começa do jeito certo, que não tem problema, eu posso fazer alguma coisa a respeito. E nesse dia eu não estava
com esses pensamentos em mente, né, de que eu posso fazer alguma coisa a respeito, de que cada dia, ou mesmo cada momento, é um novo começo e eu posso fazer alguma coisa, e que o mais importante é me sentir bem, então que o mais importante é eu prestar atenção em como eu tô me sentindo e fazer alguma coisa a respeito, se a sensação que estiver ativada não for tão boa. Então essas todas são orientações dos Abraham pra gente. Tem um áudio, inclusive, aqui no canal, que é uma meditação da manhã, que eu costumava ouvir diariamente, já faz tempo que eu não estava ouvindo, e eu voltei a ouvir depois desse episódio, porque eu falei, não, ali tem tudo para começar o dia com a intenção certa, que é essa, por exemplo, de lembrar que é um novo dia, que é um novo começo, que é focar a atenção em como eu estou me sentindo, que é fazer alguma coisa a respeito se eu não estiver me sentindo bem, que é escolher onde eu foco a minha atenção, porque é escolhendo onde eu foco a minha atenção que eu mudo o jeito que eu estou me sentindo, que é lembrar que tudo bem que aconteça alguns contrastes, que isso faz parte, é necessário, sou eu no meu caminho, fazendo o que eu me propus a fazer quando eu vim para cá. Então, aquela meditação ajuda a dar o norte certo. E mesmo que eu não ouça aquela meditação, eu pretendo pensar aquelas coisas e colocar o norte certo no meu dia sempre, porque sem fazer isso, o que aconteceu foi que a tarefa, entre aspas, seguinte que eu tinha era ir caminhar com a minha cachorra e eu tinha me proposto a, enquanto eu caminhava, escolher dentre a minha playlist de vídeos a traduzir para vocês, que eu já tenho vários selecionados, eu me propus a ouvir alguns áudios, vídeos dessa playlist do YouTube e escolher qual que eu ia traduzir aquele dia. Era um domingo e eu, quando voltasse, ia me pôr para traduzir. E veio na cabeça a ideia de, deixa eu encontrar aquele áudio que teve uma frase X que eu adorei. E aí eu comecei a ouvir o final de vários áudios, porque pelo que eu lembrava era no final, e eu não encontrava. Só que quanto mais eu fui não encontrando, mais foi ativando dentro de mim a sensação de não estar encontrando e de não estar sendo atendida, de querer uma coisa e de que eu não estava conseguindo. E aí foi causando uma bola de neve. Na verdade, não foi nada tão intenso. E é assim que começa mesmo o momentum, né? Que o Abraham explica. Então, por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, porque é assim com todo mundo. Inicialmente, é quase imperceptível que a sua vibração está baixando, que você está focando a atenção em algo que não vai te ajudar, né? E aí eu fui focando a atenção no fato de que eu não estava sendo atendida, e isso para um criador deliberado, né? Para uma pessoa que sabe do seu poder e sabe que é para a gente ser atendido, sim. E o Abraham fala, mesmo que vocês nunca tenham ouvido falar sobre a lei da atração, vocês sabem inatamente que é sim para vocês conseguirem as coisas que vocês querem, que é sim para vocês serem atendidos. Então, por isso que vocês têm uma emoção nem tão negativa quando vocês não são atendidos em alguma coisa, quando algo que vocês querem fica dando errado. Então, foi isso que aconteceu. Começou a ativar dentro de mim a sensação de estar dando errado. E isso não poderia ser mais distante da realidade, né? O não ser atendido. Nós somos atendidos. É simplesmente que, o Abraham sempre fala isso, que a gente não consegue encontrar algo que a gente acredita que está perdido. Isso pode ser um objeto material, ou pode ser qualquer coisa, pode ser algo que você quer manifestar e que você acredita que é difícil, pode ser encontrar um áudio específico numa playlist. E eu sabia disso, mas eu estava no modo insistência e ignorar o meu aviso interno de que, sentindo o que eu estava sentindo, eu não ia achar. Eu não tinha como achar naquele momento. Era muito melhor relaxar e falar: tá bom, me manda quando for hora para eu traduzir esse aqui. Eu vou traduzir outros, esse não é urgente. Tantos outros eu quis encontrar e eu só lancei o pedido. E o próprio YouTube me mostrou, mesmo ele estando numa playlist minha que eu não consegui encontrar, o próprio YouTube acabou me mostrando num momento que eu estava receptiva. Então, em vez de eu pensar isso, que isso ia acontecer também, eu entrei totalmente no modo insistência. Não, eu vou achar, não, eu vou achar, não tá aqui. Eu fui no modo racional, no modo pensar que dia foi, o que eu ouvi naquele dia.
E nada disso deu certo. E só foi aumentando a minha sensação de frustração. Só que ao sentir frustração e ao sentir que a gente não é atendido em algo, mesmo que seja minúsculo, a gente está ativando a sensação de não ser atendido também nas coisas grandes. E é verdade que com isso a gente atrapalha que as coisas grandes aconteçam. E eu sei que é isso que faz com que as pessoas que estão vivendo uma emoção negativa fiquem tão preocupadas, né? Que então elas não vão manifestar o que querem. Mas o que você pode lembrar é que nesse momento você está colocando mais detalhes ainda no seu vórtex e você está colocando mais força ainda no seu pedido. Então, você ter um momento de emoção negativa, vivendo a frustração por não ser atendido, por exemplo, pode ser outra coisa. Você está colocando no seu vórtex mais intensamente ainda você ser atendido nas coisas que você pede, ser atendido concretamente, porque foi aqui no plano material que você teve essa sensação de frustração por não estar sendo atendido. Então, ficou claro isso para vocês? Que no momento da emoção negativa a gente está criando o oposto no nosso vórtex? O Abraham fala que é como uma onda de igual tamanho, igual intensidade, mas oposta, como se fosse um espelho. Então, realmente a emoção negativa, e mesmo que ela seja muito intensa, não tem nada errado acontecendo, porque a gente está pedindo com muito mais intensidade. Em algum momento a gente vai relaxar e aí vai vir para a gente essas coisas que a gente pediu em mais intensidade. E para continuar ajudando vocês, quando vocês estiverem no momento de emoção negativa, eu quero dizer que, em primeiro lugar, é super fácil e natural que realmente seja difícil naquele momento você sair daquela emoção negativa, até porque a gente fica receptivo para ajuda ou não, dependendo do que a gente está sentindo, né? Então, quando você está numa certa faixa da escala emocional, você fica receptivo, você atrai coisas compatíveis com aquela faixa. Então, quando você está sentindo esperança, vem pensamentos de esperança na sua cabeça, vem a intuição para abrir um livro num certo lugar que vai aumentar mais ainda a sua esperança, que vai te dar ideias novas. Mas quando você está lá embaixo na escala emocional, você não tem acesso nem às ideias de coisas que poderiam te ajudar. Não vem a ideia de abrir aquele livro, não vem a página certa para você abrir. Se você acabar tendo o livro na sua mão, você lê aquilo e você nem entende o que está sendo dito. Até um vídeo meu, dependendo do momento que vocês estão, você pode ouvir e não entender nada, e não fazer sentido, e não cair ficha nenhuma, não ajudar a se sentir bem. E num outro momento você ouve o mesmo vídeo e você fala: Nossa, eu não acredito que tinha tudo isso aqui. Eu não tinha conseguido entender nada disso da outra vez, e essa ajuda já estava aqui. Então tem muito a ver com ao modo receptivo, né? Qual é o modo receptivo? A gente está receptivo a quê? A receber ajuda ou a receber mais problemas? Ou a receber uma inspiração que na verdade vai piorar as coisas? Porque tem isso também. A gente vai, quando a gente entra no modo problema, as inspirações que vêm são inspirações que vão trazer mais problema. E naquele estado que eu estava, nesse momento de estar frustrada e de não estar e de estar insistente, né, teimosa, em vez de buscar a minha orientação interior e parar para pensar qual era a melhor coisa a fazer de um jeito mais alinhado, naquele momento eu não tive acesso a nenhuma ideia inspiradora e eu não tive acesso nem a ouvir algo que me ajudaria. O YouTube, inclusive, ficou me mostrando vídeos meus que me ajudariam a lembrar de quem eu realmente sou, da melhor forma de agir naquele momento. E eu não tinha a menor vontade de escutar, porque eu não estava em sintonia com aquilo. Então, quando vocês perceberem que estão numa situação dessa, a dificuldade para sair é só porque já pegou muito embalo. Porque se estivesse no comecinho, a gente sai fácil. Mas depois que já pegou bastante embalo, é meio que paciência. Mas saber que vai passar. Porque justamente o pensamento de que agora já lascou e o mal-estar por estar sentindo aquilo faz o mal-estar piorar muito. E é aí que o Abraham fala, sabe? É igual ter pulado de um avião e estar sem paraquedas. Você fala, não se preocupa, vai acabar daqui a pouco, vai acabar rapidinho. Então é querendo dizer assim, sabe? Deixa o embalo ir, ele vai te detonar um pouquinho mesmo, mas vai ter um novo dia. Você vai dormir, você vai acordar melhor amanhã.
ou simplesmente vai ter um novo momento, você vai se distrair daqui a pouco, você vai respirar um pouco, você vai se distrair ouvindo uma música ou prestando atenção em o que outras pessoas estão fazendo. E se você conseguir parar de pensar um pouco, porque nessa hora o embalo dos pensamentos está tão ruim que você não vai conseguir ter facilidade para achar um pensamento melhor. Mas se você diminuir a intensidade dos seus pensamentos, se você aquietar a sua mente, é como se fosse uma rua que estava com carros passando muito rapidamente e você tentando atravessar. E vamos supor que esses carros são como os pensamentos negativos e eles não dão espaço para um pensamento bom chegar. Mas se você diminuir a velocidade desses carros e colocar um pouco de espaço entre eles, aí o pensamento bom consegue chegar. Então é a mesma coisa, se você conseguisse meditar, se você conseguisse fazer qualquer coisa para se distrair de uma forma que seus pensamentos aquietem, você passa a ter acesso a pensamentos melhores, a inspiração. Então foi isso que eu fiz. Procurei me distrair, me ocupar com outra coisa, fui trabalhar em coisas do Abraham, né? Selecionar trechos de vídeos meus para colocar no TikTok. E aí isso já me fez entrar em contato com esses ensinamentos. Então é sempre bom você se distrair com alguma coisa que vá te fazer bem, né? Você às vezes escolhe se distrair com alguma coisa do tipo um filme, mas o assunto está mal resolvido, então você fica só com aquela sensação de estar adiando entrar em contato com aquilo e às vezes termina o filme e o mal-estar continua e você, assim que volta a pensar naquilo, está se sentindo igual. Então, se possível, você fazer alguma coisa que realmente suba a sua vibração, né? Então, por exemplo, conseguir fazer aqueles mantras, né? Igual eu ensinei de meditar, fazendo um som de zzz, aquilo realmente faz você parar de pensar um pouco. E às vezes só de parar de pensar um pouco por um minuto, você já vai sentir um alívio. E nesse alívio você já tem acesso a uma inspiração de algo melhor para fazer, de algo que vai continuar contribuindo para a sua vibração continuar subindo, né? Então é mais ou menos isso, é tirar o embalo daquele foco negativo que você tá e, e se abrir para receber ajuda. Então, esse é um detalhe muito importante, que é o em vez de focar a atenção no que já está acontecendo e na sensação de não estou conseguindo sair disso, você focar a atenção na ideia de que é possível sair disso sim, que a ajuda já está a caminho, que você vai estar melhor daqui a pouquinho, que tem como você se sentir melhor e até já tentar sintonizar, meio assim, ó a sensação de estar melhor, ó ela logo aqui, ó, tô me sentindo um pouquinho melhor. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer com isso, mas quando a gente foca a atenção na sensação ruim, você tá fazendo isso, você tá sintonizando como se fosse uma estação de rádio e você tá lá, mais disso, por favor, mais disso, por favor. Você não sabe que você tá pedindo isso, mas você tá, porque ao lutar contra ou ao ficar pensando, eu não queria estar sentindo isso, e que raiva de mim, ou que vergonha, ou sei lá, o que cada um pode pensar nesse momento, mas são todos pensamentos que não ajudam. Quando você tá focando a atenção naquilo como algo que você não consegue sair, é isso que você consegue, algo que você não consegue sair. Mas em cada momento da nossa vida, a gente tem uma bifurcação diante de nós que é eu posso encarar isso de um jeito que vai fazer eu me sentir um pouquinho pior, ou eu posso encarar isso de um jeito que vai me fazer sentir um pouquinho melhor. E eu pensar, daqui a pouquinho eu vou estar me sentindo melhor, isso vai passar, vai vir alguma coisa que vai fazer eu me sentir melhor. Eu vou estar atento, atenta para notar alguma coisa que faça eu me sentir melhor, para me distrair com coisas boas, para ter essa esperança. Eu vou daqui a pouquinho ter ideia de alguma técnica para eu praticar, para me sentir melhor a respeito disso. Sabe, só essa expectativa já é você focar na bifurcação pro lado que vai fazer você se sentir um pouquinho melhor. Então a gente sempre tem essa escolha. E aí, no caso, eu tava com um certo ranço de hoje o dia não foi tão bom e poxa, adoro ter dias bons, né? É o que o Abraham diz, que quando a gente sabe o que é estar no vórtex,
Quando você não está no vórtex, é insuportável, é horrível. Então eles até falam, ó, a gente devia colocar esse aviso antes de ensinar essas coisas para vocês, porque é meio que sem volta. Uma vez que você conheça tudo isso e a sua vida pode ser, fica mais doído, fica mais sofrido você não estar vivendo o que você poderia estar vivendo. Então, o contraste fica mais intenso. E a emoção negativa ela pode ficar mais intensa justamente pelo contraste, pela diferença entre o que está sendo e o que você já sabe que pode ser. Então, é aquela história, se você nem sabe, se você nunca experimentou a delícia do vórtex, se você nem sabe o seu poder, se você nem sabe o quanto dá para as coisas fluírem e darem super certo para você, você não sente tanto quando você está no dia a dia ali meio morno, meio normalzinho, né? Mas quando você sabe, aí o contraste é muito maior, no sentido de, igual quando você tá com o corpo quente, pula na água gelada, você sente muito mais gelada. Se você tá com o corpo frio e a água tá fria, mas o seu corpo tá muito mais frio, você sente a água como quentinha. Então é tudo relativo. E eu tô dizendo isso porque muitos de vocês podem estar sentindo isso também, né? Essa intensificação da emoção negativa quando vocês não estão no vórtex, ou seja, quando vocês não estão no modo apreciar e se sentir grato e sentir tudo bem e sentir amor, né? E admiração e gratidão. Então, quando vocês não estão nesse modo, pode ser que a emoção fique até mais desagradável do que era antes. E eu tô só querendo passar para vocês a ideia de que isso é absolutamente normal, mas que a gente pode fazer alguma coisa a respeito. E o principal é lembrar que o próximo sentimento, o sentimento um pouquinho melhor, tá ali pertinho. E uma coisa que eu fiz também, que me ajudou, que foi pensar assim, ó, eu sei que eu posso mudar minha emoção rapidamente, então o que eu posso fazer? E a ideia que veio na minha cabeça, a primeira que veio, foi eu soltar, que é uma coisa que eu aprendi no Sedona Method, e o método Sedona, e não precisa usar todas as perguntas que eles ensinam lá, mas só a ideia de que assim como você tem uma caneta na sua mão e você pode virar a mão para baixo, abrir a mão e soltar aquela caneta, a gente também pode soltar uma emoção negativa. E no que você solta a emoção negativa, você olha em volta e você já está com outra emoção. E aí você simplesmente observa essa nova emoção. Observa a ausência daquela emoção que você estava tendo, observa a nova paz, né, que existe ali. E isso é um método muito rápido de sair daquela emoção negativa e realmente experimentar algo totalmente diferente e que aí você pode focar a sua atenção e aos pouquinhos pegar embalo. Aí agora sim já é um momento em que você consegue talvez até já fazer uma lista de gratidão ou do que deu certo no dia, ou argumentar para si mesmo sobre tudo que está tudo bem de ter acontecido as coisas daquele jeito e tudo que você aprendeu com aquilo e que você está fine-tuning, né, que o Abraham fala, você está aprendendo a sintonizar no detalhe. Então, tudo isso é aprendizado, tudo isso é bom. E aí você vai pegando embalo e vai ficando mais fácil ter outros e outros pensamentos melhores. E agora, só para responder as outras perguntas sobre se é preciso ficar alinhado 24 horas, impossível, né, gente? Ou se é preciso ficar alinhado grande parte do tempo, ou se só alguns momentos é suficiente. É suficiente. Tem um vídeo aqui no canal que fala que você não precisa ter emoções perfeitas para manifestar o que você deseja, que explica bem isso, o quanto a gente manifesta mesmo com a emoção negativa, né? E quantos de vocês não viveram a situação de ter desejado alguma coisa ou nem saber que desejou aquilo, só ter apreciado alguma coisa, né? Ter pensado, ah, isso é legal, ah, que interessante, ah, que bonito. E um tempo depois você estava vivendo exatamente aquilo na sua vida também. Então, a gente emite pedidos, tanto nas emoções negativas quanto nas emoções positivas, né? E se você nunca mais nem pensar a respeito daquilo, você já está contribuindo para atrair aquilo conforme você vai se sentindo bem, porque nos momentos em que você se sente bem, você tem inspirações.
Mas você não precisa estar se sentindo bem o tempo todo, porque no momento que você não está se sentindo bem, você está criando mais coisas, porque você está emitindo desejos de melhorias. Mas em algum momento você vai dar uma relaxada, nem que seja depois que você chorou e vai vir aquela sensação de paz pós-choro, que é um momento step 3, é um momento passo 3, é um momento de permissão. E aí, naquele momento, muitas vezes já vem uma ideia na sua cabeça. Vou mudar tal coisa na minha rotina, vou mudar o tipo de cliente que eu estou atendendo, vou vender um produto diferente. Vem uma ideia, vem uma inspiração, porque você relaxou um pouco. Então, nos pequenos momentos de relaxar, de entregar, de parar de estar preocupado com alguma coisa, já é o suficiente para vir a inspiração do que você está precisando. E claro, se você conseguir ficar mais momentos se sentindo bem, as coisas vêm ainda mais rapidamente e a vida fica mais gostosa. Mas o esforço para a vida ficar gostosa acaba sendo, ou para a vida ficar gostosa é muito bom, mas o esforço para manifestar coisas sentindo emoções positivas, na verdade, é totalmente contraproducente, porque aí você já não consegue ter a emoção positiva verdadeira, né? Porque você está fazendo com um objetivo por trás. Então, quando ela falou assim, se a tentativa de ficar de boa já vale, depende. Se for uma tentativa de ficar de boa, no sentido disso que eu falei hoje, dessa expectativa positiva de que você já vai melhorar daqui a pouquinho, perfeito. Isso vai pegar embalo, a lei da atração vai ajudar e você vai estar se sentindo melhor daqui a pouco, sim. Agora, se for uma tentativa de ficar de boa no sentido de preciso ficar de boa, esforço para ficar de boa, aí já não, porque você está ativando a vibração de que é difícil, de que você não está conseguindo, né? Então, não é esse o caminho. E sobre como sair da ansiedade do que ainda não aconteceu, em primeiro lugar, é entender que a gente precisa sair dessas emoções negativas por besteira, né? Porque tá tudo relacionado. Então, por isso que o áudio de hoje foi mais focado nisso do que na manifestação em si, porque quando você, num exemplo como o que eu dei do áudio, você está ativando a sensação de não ser atendido, você está ativando a sensação de não ser atendido em tudo. Então, você manejar a emoção nas coisas pequenas, você está manejando para as grandes também. É como o Abraham disse num workshop que eu participei. A pessoa perguntou assim, era um rapaz, ele falou que ele foi circuncisado quando ele era pequenininho e que ninguém perguntou a opinião dele e que ele queria crescer a pele de novo. E se era possível, eu estava perguntando essas coisas para o Abraham. E o Abraham disse que tudo é possível, mas que vocês têm crenças muito negativas sobre isso, no sentido de que o que vocês ouviram a vida inteira é de que não é possível. Então, que era algo que acabava sendo difícil de acontecer por conta de tudo que ele ouviu a vida inteira. E a sugestão do Abraham era: para que você vai usar isso como desculpa para você perder o foco no seu poder? Porque isso vai fazer você sentir que você não tem poder. E ao você sentir que você não tem poder nisso, você está ativando a sensação de não ter poder em tudo, entendem? Então, na verdade, por isso que a gente não precisa necessariamente mentalizar ou visualizar ou ativar a sensação do que a gente quer já ter acontecido. No sentido de que se você foca a atenção no que já aconteceu mesmo, de outras coisas boas, também você está ativando a sensação de que coisas boas acontecem com você. E a tendência é que mais e mais e mais coisas boas vão acontecer também. Mas, para responder bem especificamente, um caminho para tirar essa ansiedade do que você quer muito e que ainda não aconteceu, fora isso de se distrair e focar atenção em outras coisas, que muitas vezes é o melhor caminho, porque aquele caminho específico, aquele assunto específico, você já encheu de resistência pelo tempo que não aconteceu, então às vezes é melhor você dar um tempo de pensar naquilo e ficar pensando só em trocentas outras coisas boas que já estão legais na sua vida, né? Mas tá bom, sobre o assunto específico, se você quiser realmente tirar a ansiedade de aquilo não ter acontecido, é trabalhar a sua cabeça a respeito do que o Abraham sempre ensina, que já aconteceu sim, que está no vórtex. Estar no vórtex não é, oh meu Deus, o que que significa? Então, ainda não é verdade.
Ai, tinha que ter um mas, né? Está no vórtex, então não vai acontecer. Não, está no vórtex já é realidade. Tudo que foi criado estava no vórtex antes. Tudo que é material, a calça que você está vestindo, existiu no vórtex antes. Então, estar no vórtex é muita coisa. E é questão de cair a ficha, é questão de dar um estalo para você entender que quando você para de achar que você está mentindo ao afirmar que alguma coisa que você quer já está acontecendo, se você entender que você não está mentindo pelo fato de que se você realmente afirmar acreditando vai ser verdade, então é só questão de mudar o tempo das coisas. Mas você afirmar acreditando vai fazer aquilo se materializar. Então é verdade. Então você já pode falar como sendo verdade, entendem? Então, se você conseguir essa virada de chave, aí você consegue gerar a emoção daquilo já ter acontecido. E aí não tem por que ter ansiedade, porque você vai sentir que já aconteceu. E aí você não tem pressa. E aí fica muito claro que o caminho está vindo para você, que as ideias estão vindo para você, que você está cuidado e que você tem ajuda para o imediato que você precisa manifestar e você tem ajuda para todas as pequenas inspirações do dia a dia, para o caminho do que você quer manifestar. Espero ter ajudado algum dia, então eu gravo mais para explicar mais detalhes e para ajudar mais nessa virada de chave. E quero convidar vocês para os grupos de psicoterapia barra mentoria que eu estou fazendo. Entrem em contato se vocês quiserem, vou deixar aqui na descrição um e-mail para contato para quem tem interesse, para a gente conversar sobre valores, assuntos, datas, horários, para a gente começar a ver como que eu posso ajudar vocês de um jeito mais cuidadoso com a situação específica de cada um, num grupo de outras pessoas que estão buscando o mesmo tipo de ajuda. Gente, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.